Hoje é domingo de Páscoa. Hoje é o domingo onde nós celebramos a ressurreição de Jesus. Eu gostaria de falar com você um pouquinho a respeito disso. Você está aí com a sua Bíblia? Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, a partir do versículo 17. Abra aí a sua Bíblia. 1 Coríntios, a partir do versículo 17, capítulo 15. Posso ler? E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Eu estou lendo, não precisa abrir então, tá bom? E se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, e depois os que são de Cristo na sua vinda. E depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Vamos orar? Senhor, eu oro para que Tu fales conosco, que o Senhor nos encoraje, que o Espírito de revelação seja sobre as nossas vidas. Oro para que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento e do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, nós estávamos conversando ontem sobre a passagem de Deus nesta terra. Se a gente for colocar ou pesar historicamente, você vai ver que ela foi muito tímida. Jesus nasce de uma forma quase imperceptível e morre timidamente, isto é, sem os alardes. Ele era Deus que se tornou homem. O que Jesus veio fazer? Jesus veio inaugurar uma nova era. Jesus veio inaugurar o seu reino. E quando eu falo de reino, eu falo sobre autoridade, sobre governo. Certo? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos voltar um pouquinho lá em Gênesis, quando Deus havia dado uma ordem ao casal. Vocês desfrutem de tudo que eu coloquei aqui nesse jardim, menos de uma fruta ou de um fruto, do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dele comerdes, certamente morrereis. Bom, se eu como e o salário ou a recompensa pela minha desobediência é a morte, a recompensa pela minha obediência seria a vida. E esta é a grande questão da gente até o dia de hoje. Morte ou vida. Infelizmente, Eva sucumbiu à tentação. E ela come do fruto. Ela foi induzida pela serpente sobre um argumento de ser Deus. Ela cobiçou ser algo que ela não deveria ser. Ela não foi criada para ser Deus. Ela foi criada para ser criatura. Isso significa que ela foi criada para ser dependente de Deus e para descobrir que bem e mal ela poderia saber e não experimentar. Vocês estão me entendendo? Quando ela cai, se ela estava vivendo sobre a égide do governo de Deus, quando ela desobedece, ela escolheu a quem servir. Ela escolheu servir à morte e ela morre.
Naquele momento houve uma separação entre ela e o seu Criador. Quando Adão vem, provavelmente ela deve ter falado: não morri, tô aqui. Isso não deve ser verdade. Coma, Adão. Você vai ser como Deus. Deus não quer que você seja rival dele. Começaram-se os nossos problemas, meus irmãos, e a morte reinou. E o homem vive sob um estado de morte. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E ainda estamos brigando, querendo nos impor, querendo controlar tudo, todos, querendo que todos façam a nossa vontade. Nós viramos o centro da nossa vida. E a gente vive em torno do nosso umbigo, infelizmente. Estamos mortos. Esta é a autoridade que está sobre nós. E a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. O mundo está morto no maligno. E nós herdamos esta morte do primeiro pai de Adão. Isso significa que se eu fizer a minha genealogia, vai dar lá em Adão. Se isso fosse possível, ia ser interessante. Mas o meu DNA é um DNA de morte, desesperança. E quando eu passar dessa para a vida, porque a nossa vida não tem fim, ela tem um começo, mas não tem fim, seria muito triste. Então Jesus vem inaugurar um outro reino. Um reino de vida. Um reino de reconciliação. Um reino de perdão. Um reino de paz. Um reino de esperança. O reino da cura. E quando ele começa o seu discurso, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Em outro texto, ele diz: o reino de Deus está dentro de vós. Jesus está oferecendo uma nova autoridade. De começo, porque Deus não tem plano B, é o plano A. Ele quer o homem restaurado, ele quer o homem sobre a sua liderança, ele quer o homem sobre o seu reino, sobre a sua autoridade. Nós estamos falando de governo. Para que ele possa nos dar tudo isso tão graciosamente, ele tem que enfrentar este inimigo nosso. Ele tem que enfrentar a morte. Antes, ele tem que enfrentar aquilo que nos leva a morrer. Ele tem que enfrentar o pecado. E a Bíblia é muito clara de que Jesus não pecou. Ele teve a vida piedosa, santa e pura. E foi homem, 100% homem. E quando ele esteve aqui, ele dizia em João: aquilo que eu estou fazendo é porque vi meu pai fazer. E o que eu estou falando foi porque eu vi o meu pai falar, porque eu estou desenvolvendo a minha comunhão com o meu pai, porque aqui eu devo ser dependente dele e fazer apenas o que ele quer. Não está em jogo a minha vontade, mas a vontade do meu pai que me enviou, e eu quero responder e corresponder a esta vontade. E Jesus é perfeito na sua obediência. Hebreus diz que ele foi obediente. E como ele padeceu, para que ele pudesse ficar sobre a égide desta obediência, enfrentando o pecado. Nós falamos ontem em Mateus 4, quando ele é levado por Satanás, e lá ele é tentado a responder como Deus, e Jesus não quer. Ele sempre dizia: está escrito, porque está escrito. Eu não vou fazer isso. Eu vou ser o último Adão. Levam Jesus crucificado, como falamos ontem. A sua morte foi horrenda. Uma morte cheia de vergonha. E o símbolo da nossa morte é de terror. É um símbolo, é uma máquina de terror, a cruz, a crucificação. Este é o nosso símbolo. Jesus morre a pior morte que poderia existir, que era a crucificação romana. E às 3 horas da tarde, quando ele entrega o seu espírito, as coisas começam a ser diferentes. Ele é colocado num túmulo e deixado lá sozinho. Todos os seus discípulos voltam. Eles têm para onde ir. No momento de crise é bom voltar para casa. Menos uma pessoa. Madalena. Ela não se conforma. Jesus tinha tirado 7
demônios de uma prostituta. E o seu poder e o seu amor fez dela uma irmã. E ela chora no sepulcro. Ela chora. Ela vai lá com as especiarias e não encontra o corpo do seu Senhor. Todos estão em casa. Com medo ou não, eles tiveram para onde voltar. Mas o coração dela está apegado ao Senhor. Ela se surpreende vendo o túmulo vazio. 2 anjos lá sentados, falando com ela: mulher, por que choras? E ela olha para os anjos, ela não quer nem saber de anjo. Ela quer saber do seu Senhor. Ela diz: onde colocaram o corpo do meu Senhor? Fale para mim que eu vou buscá-lo. Que amor que ela tinha por ele. Ela via nele o referencial de vida, de amor, de inclusão, de paixão, de aceitação, de perdão. Jesus deu a ela uma identidade tão linda, de uma mulher piedosa e santa. Então ela fica muito triste e continua a chorar. E ela não percebe que o seu Senhor está atrás dela. E quando ela vê Jesus, ela não o reconhece. E diz: onde você colocou o corpo do meu Senhor? Como esta mulher o amou. Ela espera. Jesus, provavelmente, como eu disse a você, provavelmente na ressurreição, talvez a primeira pessoa que ele gostaria de manifestar-se seria sua mãe. Ou então, o seu discípulo amado. Ou então Pedro, que estava vivendo numa situação muito ruim com ele, sendo acusado. Pedro estava acuado porque havia negado o seu Senhor. Jesus tinha 70, dos 70 tinha 12, dos 12 tinha 3, dos 3 tinha 1. Com certeza em algum deles eu acho que ele gostaria de se manifestar. Mas não foi para nenhum deles. Foi para uma ex-prostituta, pecadora, que se arrependeu profundamente do seu pecado e aceitou o amor do seu Senhor. Ela olha e fala: onde você o colocou? Pensando ser ele o jardineiro. Ele olha para ela e diz apenas uma palavra: Maria, por que choras? Rabone, mestre. Ele a chamou pelo nome que ele sempre a chamou. Para ela isso bastou. Satanás nos chama pelo nosso pecado, você sabia disso? Olha lá o adúltero, olha lá o mentiroso, olha lá o roubador, sei lá eu, ladrão. Jesus nos chama pelo nome, pela nossa identidade. Maria, por que choras? Estou vivo, mas não me toque. Ela queria tocá-la, ele não podia. Você sabe que o sumo sacerdote, quando entrava no momento de Ampur, quando ele vai oferecer o seu sangue pelo pecado da nação, ele não poderia ser tocado por mulher. Ele não poderia sonhar. Ele tinha que ficar vigilante, porque ele estava entrando na presença do Santo dos Santos. Maria não poderia tocar. E ele se expõe a este perigo, porque sabia que quem o ama lhe obedece. Você ama Jesus? Obedeça a Jesus. A fé que Jesus aceita não é a fé que sabe de Jesus, acerca de Jesus. A fé que Jesus aceita é a fé que obedece a Jesus. Quando Jesus ressuscita, ele venceu o inimigo, o maior, aquele que colocou toda a criação sob uma autoridade horrenda de trevas e morte. A ressurreição foi a resposta judicial de Deus contra a morte e a autoridade do maligno. A ressurreição transferiu a vida, ou a vida para a vida. Não é necessário mais morrer. Nem a morte te mata.
Ele diz a Marta: eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Não é que eu fui nem serei, eu sou. E Ele é agora a sua ressurreição para aquilo que precisa ressuscitar em você, inclusive a esperança. Eu nunca vivi numa igreja tão desesperançada como a igreja hoje tem se portado. Falando de Jesus, porque conhece o credo, mas sem aquele amor, sem aquela paixão. Obedeça a Jesus. Ele veio aqui para dar uma outra resposta a Satanás e aos seus demônios, a malignidade do mundo. Jesus veio vencer a nossa morte. Por isso que Paulo fala, sem a ressurreição, miserável homem que somos. Seria a nossa fé. Quando ele ressuscita, ele é assunto aos céus, ele chega à presença do seu Pai, o Pai o coloca à direita, ele fala: agora vive. Tudo vai viver, porque eu lhe dei um nome poderoso para salvar. Nós temos um nome poderoso para nos salvar. Nós temos um nome poderoso para nos ressuscitar. E a igreja precisa começar a viver no terceiro dia. Foi isso que ele veio fazer. Uma transferência de domínio, de reino e de poder. Por isso, quando for proferido o nome de Jesus, todo joelho se dobrará no céu. Estão falando de anjos, da igreja triunfante que está lá. Nós somos a igreja militante que estamos aqui. E embaixo da terra tudo vai se dobrar, porque Ele verdadeiramente é o Senhor. Tudo vai voltar ao domínio do seu Criador. E enquanto a igreja está aqui militando, vamos ser um exército forte. Vamos declarar a ressurreição. Vamos abençoar. Nós somos fundamentais nesta terra, sabia? Porque através da nossa oração em conjunto, como igreja, concordando, ligando e desligando, nós podemos interromper o ministério da iniquidade. Feliz Páscoa. Ele vive. E sabe o que ele disse para ela? Vai adiante de mim na Galileia. Diga aos discípulos que eu encontro com ele e a Pedro também. Ele estava preocupado com aquele que estava se sentindo ferido. Ele tinha uma obra para fazer no coração de Pedro, de restauração. Nós vamos falar sobre isso algum dia. Que o Senhor te abençoe. Que você creia no nosso sumo sacerdote. Que além de fazer tudo isso, ele adentra no Santo dos Santos, no verdadeiro santuário, para interceder por nós. Hoje eu quero te dizer, Ele é a ressurreição e a vida. Feliz Páscoa. Deus te abençoe. Eu gostaria de chamar o meu marido aqui agora para orar por nós. Amém? Vou chamá-lo, Alessio. A paz, irmãos e irmãs. Que a graça de Jesus seja sobre todo o povo de Deus que está aqui espalhado sobre a face da terra. Amém? Eu queria dizer para você que Deus deu o melhor para as nossas vidas. Ele deu o seu Filho para morrer no meu e no teu lugar. Tamanho o amor que Ele tem por nós. O Senhor, Ele deu isso. E isso foi de graça. Se você perguntar, puxa, o que eu tenho que fazer para poder ir para o céu? Você não precisa fazer nada no contexto de pagar a sua salvação, porque alguém já pagou a sua salvação pela minha e pela tua vida. Mas esta salvação custou muito caro. Não foi de graça. Ele entrou no céu e Ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ele foi o primogênito dos mortos e passou para lá, para os céus, ao lado do Pai, no seu trono. Ele está guardando você, está guardando a minha vida, para que a gente entre atrás, que a gente negue a nossa carne, os desejos que não condizem com a vontade dEle. Ele tem o melhor desejo para você. Ele quer a tua felicidade sem dores. A bênção dele enriquece a alma e não vem acrescentada de dores. Então, eu vou pedir para que você feche os teus olhos agora. Não precisa olhar para o celular, só ouça que nós vamos orar, pedindo que essa graça maravilhosa possa preencher o nosso coração. Amém?
Pai Todo-Poderoso, sabemos que temos acesso livre à Tua presença, mediante o sacrifício do Teu Filho. Nada do que a gente pode fazer pode conquistar isso para nós, porque o Senhor de graça nos deu. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu clamo para que Teu Espírito Santo possa entrar, revestir, lavar o interior de cada irmão, de cada irmã que está nos ouvindo agora, lavando de toda a acusação, lavando de toda a iniquidade, lavando de cada pecado, lavando de cada transgressão, lavando, perdoando as nossas fraquezas, em nome de Jesus, porque nós queremos receber vida, e o Senhor disse que o Senhor tem vida e vida em abundância para derramar sobre a Tua igreja, que é o Teu corpo, que é a Tua família. Sim. Pai, em nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome sobre o Teu povo que se chama pelo Teu nome, e o Senhor disse que se o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, se arrepender dos seus maus caminhos e orar e buscar a Sua face, confessando os seus pecados, o Senhor perdoaria os seus pecados e de quebra, meu Deus, sararia a sua terra. Nos abençoa, abençoa o Teu povo que está aqui, escutando, em comunhão, em concordância, em nome de Jesus, dando, meu Deus, alegria transbordante sobre cada vida, que cada um possa refletir a alegria da salvação, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Amém, glória a Deus. Amém. Eu queria convidar você, se você estiver com a sua família, que você pudesse tomar um pedaço de pão, consagrar ao Senhor, suco de uva ou vinho. Tome junto. Vamos fazer isso até que Ele volte. Este é o ato profético que Ele permitiu e que Ele nos deixou. Sempre que a gente faz isso, pode vir tanta cura sobre nós. Amém. Se a gente fizer isso de uma forma legítima. Que o Senhor Deus os abençoe. Nós Amém. Estamos juntos. Amém? Amém. Então até a nossa próxima live. Que Deus nos abençoe. Amém, queridos. Deus abençoe a cada um.